Olá, viajantes estelares, eu sou a Yasmin do Prisma do Saber e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, gente, então como vocês já sabem, a gente está fazendo uma série aqui dos tons galácticos e hoje eu vou falar para vocês sobre o segundo tom, o segundo vídeo dessa série de 13 tons galácticos, que vai do tom magnético até o tom cósmico. Então, se você está nesse vídeo e ainda não assistiu a introdução da série e sobre o tom magnético, vou deixar o card aqui em cima. Gente, eu sempre erro, eu nunca sei onde está o card. Eu sempre aponto para cá, mas sempre tá errado. Então é para cá. Eu acho que é para cá. Bom, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem o vídeo de introdução à série e também já o tom magnético. Agora a gente vai entrar para o segundo tom galáctico, ok? Então esse aqui é um padrão de onda encantada. Uma onda encantada, ela tem 13 partes. Ela tem 13 quins, tá? Que compõem uma onda encantada. Para você compor uma onda encantada, você precisa de 13 quins. O que é quin? Eu vou deixar até o vídeo aqui em cima, porque a gente tem vídeo no canal explicando, mas basicamente, rapidamente, o quin é a junção dos 20 selos solares que existem na lei do tempo, que é a luz, a energia, a informação, e existe os 13 tons galácticos, que é a forma que vai ressoar e manifestar. Quando você faz a junção de um selo e um tom, você forma o conhecido e chamado Kim, assinatura galáctica, enfim. E o tom, ele pode ser aplicado em diversos lugares, diversos estudos da lei do tempo, né? Dr. José Argüelles, ele falou muito sobre os 13 tons, falou muito sobre os 20 selos, e ao longo da sua jornada, ele foi formando essas 3 palavras-chave que nos levam à interpretação de cada selo e de cada tom. Então, aqui é uma tabela, que eu até comentei nos outros vídeos, tá? Essa aqui é a tabela dos tons galácticos e existe o tom lunar, tá? Que todo o tom tem um poder, uma ação e uma essência. E as palavras-chave, as 3 palavras-chave do tom lunar é polarizo, estabilizando e desafio. Esse tom, ele é voltado muito para polaridade, né? Se a gente for fazer um número em maia, porque existe a numeração em maia, o tom lunar são 2 pontos, é representado por 2 pontos. E os 2 pontos são o quê? 2 partes, que já entra nessa questão dual, onde existe o dia, a noite, o yin e o yang, existe a sombra e a luz, existem as 2 partes, que a gente vive nesse planeta esse processo da dualidade, tá? Então, o tom lunar, ele pede pra gente estabilizar essa dualidade, como existe o Sol e a Lua, que representam o masculino e o feminino. Existe as 2 partes, existe os 2 polos, né? Então, é muito interessante essa questão do tom lunar, porque ele puxa muito para esse foco do desafio, a essência dele é o desafio. Então, é muito interessante que quando você começa a estudar sobre os tons, você vai compreendendo mais sobre si, porque aqui, cada um que existe nesse planeta, sem exceção, tem um Kim galáctico, tem uma assinatura galáctica. E talvez o seu tom não seja o lunar, pode ser o tom autoexistente, magnético, espectral, planetário, enfim. Pode ser qualquer tom que você tem. E mesmo se não for o tom lunar, é muito bom que você estude sobre o tom lunar, porque todos nós temos os tons galácticos na nossa vida, no nosso mapa, né? Porque quando você vai ver a sua onda encantada pessoal, você tem o seu propósito, você tem um desafio, você tem a forma que você ativa o serviço, a forma que você define tudo. Você tem os tons. Então, quando você começa a estudar sobre os tons galácticos, os 20 selos solares, você vai conseguindo compreender mais sobre si e você deixa esse estado de sobrevivência, de lutar contra a vida, de lutar contra as situações que a vida está mandando pra gente, e a gente se abre. Porque é isso que o tom lunar fala. Não se fecha aos desafios, a vida vai trazer desafio. E com a lei do tempo, com a interpretação que você tem da sua própria vida, você deixa esse estado de ver tudo como um problema, de ver o desafio como um problema, mas você muda a perspectiva de ver o desafio como uma bênção, como uma experiência que veio te ajudar no fortalecimento espiritual, o fortalecimento do seu ser, das suas energias, do seu emocional. Veio fortalecer o seu espírito com as experiências que a vida vem trazendo. Então, você coopera com a sua vida, porque você deixa esse estado de reclamar e você começa a cooperar com a vida porque você entende o que a vida está querendo te ensinar,
com cada experiência da sua vida. E isso é incrível, porque nada vai passar como algo que veio te dar problema, mas vai passar como algo que veio te ensinar. E o tom lunar, ele vem realmente focado nesse desafio. É o tom do desafio. Qual é o seu desafio? O que você veio aprender? Porque o tom lunar, ele é o nosso professor. Ele nos ensina. Então, que você possa estabilizar essa balança do desafio para que assim você entre em equilíbrio, né? Porque pensa numa balança. Se existe uma pedra e uma pena, vai ficar como? Assim, não está em equilíbrio. Então, é soltar e entrar nesse equilíbrio, estabilizar, como o Sol e a Lua, por exemplo. Quando a gente se guia pelo gregoriano, a gente está voltado somente para o Sol, que representa o masculino. Mas cadê a Lua? Cadê o feminino? Se fosse ao contrário também, se fosse só Lua e não tivesse Sol, estaria em desequilíbrio, porque são sagrados, são polos, tá? E é necessário estar em equilíbrio para que você esteja em equilíbrio também. E é muito interessante as pessoas do tom lunar, né? Quando você tá fazendo alguma coisa, é muito bom que pessoas do tom lunar, você pode ser essa pessoa do tom lunar, porque essas pessoas que têm esse dom, que trazem essa força do tom lunar, traz muito essa questão de conseguir ver o ponto exato onde as coisas não estão fluindo. Por exemplo, você está fazendo um projeto e tá dando tudo certo, mas existe uma falha, né? Existe um lugar ali que tá falhando, você não sabe onde é. O tom lunar, a pessoa que tem um tom lunar vai saber exatamente o ponto que tá dando errado, que tá dando esse certo desequilíbrio, né? Por exemplo, uma equação. Eu adoro essa analogia. Da equação, é perfeita essa analogia. Que quando você está na escola, né, você vai fazer aqueles cálculos de matemática na prova ou em atividade mesmo, e você vai pegar aquelas fórmulas bem grandes, né? E aí você faz um simples erro, você coloca um sinal de menos, que na verdade era para ser de mais, a fórmula inteira vai dar errado, né? Então, o tom lunar sabe exatamente chegar nesse ponto onde teve a falha, onde teve o certo desequilíbrio que não foi visto, que não foi percebido. E algo bem interessante que quando uma pessoa do tom lunar está em desequilíbrio, está mais voltada para o ego, ela sempre busca estar em uma parte dessas polaridades, em uma parte desses lugares, né? Porque a polaridade, o tom lunar, fala sobre o ao contrário, o inverso. Existe o yin e o yang, a sombra e a luz. Um tá lá e outro tá cá. É o polo norte e o polo sul, né? Um tá no inverso do outro. Isso é o tom lunar. E quando tá em desequilíbrio, alguém que é do tom lunar tá em desequilíbrio, ele não fica no centro, ele não fica alinhado, ele não fica em equilíbrio com essas duas polaridades. Ele fica só voltado para uma. Vamos pegar a analogia do yin e do yang. Quando uma pessoa está em desequilíbrio, ele fica muito no yang ou ele fica muito no yin. Não existe o equilíbrio do yin e do yang quando voltado para o ego, o tom lunar. Tá? Então, ele é muito importante, ele é muito poderoso, o tom lunar, porque ele vem trazendo esse equilíbrio da nossa vida. Nossa vida traz desafios e isso não é um problema. Isso é uma oportunidade de nos fortalecer e crescer. E eu vou até pegar o tzolk'in aqui pra vocês. Só um minutinho. Peguei. Gente, esse tzolk'in é muito grande. Tá? Então, eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui no canal o tzolk'in. Tá? Então, esse aqui é o tzolk'in, uma forma bem ampliada, que você pode pegar o tzolk'in bem menor. Mas aqui, eu vou até chegar mais perto. Tá vendo que existe esses pontos aqui, uma barra, isso aqui é número em maia, tá? Notação galáctica. Então, um ponto representa sempre o número 1, uma barra representa o número 5. Então, por exemplo, aqui, uma barra com um ponto é o número 6. É matemática simples, né? Só que não é em número, que a gente está acostumado a ver, como 1, 2, só que é em pontos, tá? Em pontos em barra a numeração. Então, aqui, por exemplo, existe o tom lunar, tá vendo? Os dois pontinhos do tom lunar. Ok? Aqui é o tom lunar. E existe uma onda encantada, que eu até falei pra vocês. Uma onda encantada é um ciclo de 13 dias. Então, por exemplo, a primeira onda encantada aqui do tzolk'in vai do 1 até o tom cósmico, tá? Isso aqui é uma onda encantada, que no caso é a onda encantada do dragão, tá? Vai até o tom cósmico, até aqui. Ok? Então, o tom lunar, ele é sempre voltado pro propósito. Qual é o desafio para eu conseguir atingir o meu propósito? Quando for dia de tom lunar, quando for um dia específico do tom lunar, não foque somente no desafio, não foque somente no problema. Volte para o propósito. Tá, eu tô com esse problema, tô com essa questão, mas qual é o meu propósito? Por que eu tô me movimentando aqui? Porque quando você tem um propósito, um alinhamento, um foco de onde você quer chegar, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque existe uma meta muito maior, então os obstáculos, eles certamente ficam menores.
porque existe algo bem maior, uma intenção de chegar a algum lugar. Então, sempre volte para o propósito, né? Quando for dia do tom lunar, volte para o propósito da luna encantada, tá? Então, chegou o tom lunar, tá vendo esse problema, quando é dia do tom lunar, sempre vem aquelas coisinhas que a gente não esperava, aqueles desafios que a vida vem nos trazer, esses ensinamentos, e aí, em vez de você ver como um problema, se alinhe, lembre do seu propósito e absorva o ensinamento que a vida quer te trazer. Então, esse aqui é um exemplo de uma onda encantada. Aqui, tá vendo que começou outro pontinho? Aí começa aqui a onda encantada, aí você vai para a segunda coluna. Aí aqui, ó, é a segunda coluna, aí começou mais um pontinho, aí começa outra onda encantada e vai assim até finalizar o Tzolk'in, tá? Então, chegou o tom lunar, você sabe que é o dia do desafio. Bom, gente, então esse foi o vídeo onde eu expliquei para vocês sobre o tom lunar, tá? O segundo tom desses 13 tons galácticos que existem. Nós vamos continuar com essa série, tá? Depois a gente vai para o tom elétrico, depois o autoexistente e assim por diante. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que saem aqui do canal, que a gente vai postando e aí você é notificado para você não perder nenhum vídeo, ok? Então, já deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você teve em relação ao tom lunar ou se você quiser compartilhar alguma experiência que você teve com o tom desafio, fique à vontade, que eu vou ficar muito feliz de ler, ok? E responder para vocês. E compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, principalmente as pessoas que você já sabe que é tom lunar, e isso também te ajuda a ter o autoconhecimento das pessoas ao seu redor. Né? Você vai entender o porquê que a pessoa tem aquelas características, a forma que ela manifesta, porque ela sempre consegue ver o lugar onde tem alguma coisinha errada, né? Você vai entender, é porque ela é do tom lunar, faz todo sentido, e é bem interessante esse estudo, tá? Você pode utilizar as pessoas que estão ao seu redor para conseguir compreender mais sobre os tons, ok? Então, gratidão imensa a cada um de vocês. Temos vídeo toda segunda, terça e quarta às 11 horas da manhã e live toda quinta-feira às 13h20. Então, gratidão imensa a cada um de vocês e eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um Lakesh!